Olá, turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso, bora lá! Eu sou a professora Débora, vou acompanhar vocês na aula de matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa. A aula de hoje está recheada de atividades e de curiosidades. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o sistema de numeração. Nossa, professora, de novo? Sim, sabe por quê? Nós já vimos o sistema de numeração indo-arábico, que é o que nós utilizamos, que tem os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Através desses algarismos, eu consigo formar vários numerais. Já vimos, né, o sistema de numeração egípcio, que tem aqui a sua representação. Fora essa daqui ainda tem, né, quando eu coloquei o calcanhar, tem o rolo de corda e a flor de lótus, que é uma florzinha que representa o número 1000. O egípcio, então, cada traço representa uma unidade, o calcanhar representa o 10, o rolo de corda representa o 100 e a flor de lótus representa o 1000, certinho? E temos o sistema de numeração maia, que também já estudamos, onde os símbolos utilizados são o ponto, o traço e a concha, certinho? Vejam e acompanhem na tela, já vimos 3 sistemas de numerações. Agora, falta nós vermos mais um, e ele é o sistema de numeração romano. E ele é um pouco diferente dos demais, sabe por quê? Para representar o sistema de numeração romano, nós utilizamos letras, mas não basta somente serem letras. Nós temos que usar as letras maiúsculas. Todas, professora? Não, são algumas selecionadas. Vejam só, o número 1 eu represento com o I maiúsculo. O número 5 eu represento com o V maiúsculo. O número 10 eu represento com a letra X maiúscula. O número 50 eu represento com o L maiúsculo. O número 100 eu represento com a letra C maiúscula. O número 500 represento com a letra D maiúscula. E por último, o número 1000 eu represento com o M. Fica fácil, né? M1000. Aqui na telinha nós temos as representações utilizadas com letras maiúsculas pelo sistema de numeração romano. Vejam que interessante. Este sistema de numeração, ele foi criado há cerca de 2000 anos na Roma Antiga. Faz muito tempo, hein, gente? E esse sistema é utilizado até hoje. Onde que nós encontramos esse sistema de numeração? Nós vamos investigar aqui na aula de hoje. E eu acho que vocês vão gostar, porque tem muitos lugares que tem alguns instrumentos que tem o sistema de numeração romano. Vejam só. Vocês já passaram lá no centro da cidade e viram a igreja de São Domingos aqui em Araxá? Pois bem, lá no relógio da igreja de São Domingos, o centro de Araxá, o relógio da igreja, ele é feito com números do sistema romano. Olha lá que interessante, gente. Um objeto muito em uso até hoje que tem o sistema de numeração romano são os relógios. Muitos relógios até hoje são vendidos, seja de pulso, seja de bolso. Algumas pessoas ainda têm o relógio de bolso, relógio de parede e até os relógios de igreja, ok? Outros lugares que eu posso ter o sistema de numeração romano. Olha que legal, nos capítulos dos livros. Então, eu peguei aqui um livro, esse aqui é do Pequeno Príncipe, e toda vez que começa um capítulo novo, tem a representação de números romanos, certo? Outro exemplo de utilização do sistema de numeração romano. Para títulos, os títulos dos personagens antigos. Por exemplo, essa aqui é uma obra de arte, a pintura de Dom Pedro I. Então, olha aqui, o I representando o Dom Pedro I.
Temos também a representação para personagens religiosos, né? Temos o Bento XVI aqui nesse caso. Ó, X, 10, V, 5 e 1. 10 mais 5, 15, 10 mais 1, 6. 16. Então, eu tenho aqui a representação do número 16. É o Bento XVI. E também, nós temos a representação dos séculos. Olha que interessante. Quando nós falamos em séculos, nós utilizamos os números, os algarismos romanos. Então, temos aqui, por exemplo, ó, o século 10, que é a representação do X. O X representa o 10. Viram quantas coisas interessantes? Agora, chegou um momento de revermos algumas coisas sobre os numerais romanos. São algumas dicas que eu vou dar para vocês, mas são dicas que você tem que guardar na cabecinha, porque elas são extremamente importantes. Vejam só, a representação do I maiúsculo, eles podem ser repetidos até 3 vezes. O I maiúsculo e o X. Como assim, professora? Vejam. 1, 2, 3. Parou. Não dá para representar o 4 com 4 pauzinhos. Certo? Professora, mas como que eu vou representar o 4? Segura, já vou te explicar. Então, a representação do I maiúsculo e do X maiúsculo só podem ser repetidas 3 vezes, no máximo. Mais que isso não está certo. Guardou essa dica? Olha lá o X. O X representa 10, então eu consigo representar 10, consigo representar 20 com 2x e, obviamente, para representar o 30 eu vou usar 3x. Pronto. Ali está a representação. Guardaram essa dica? Então, vejam só. Toda vez que o I maiúsculo estiver antes do V ou do X, lembrando que o V representa 5 e que o X representa 10, toda vez que o I maiúsculo estiver antes, vou ter que fazer uma subtração. Poxa, professora, aí já está ficando complicado. Não está, não. Vejam. Esta daqui é a representação do 4. Ah, o 4, professora, eu achei que iam ser 4 tracinhos. A representação do 4 eu faço da seguinte forma. O 5 é o V, certo? Só que antes do 5 eu tenho que colocar a representação do I maiúsculo, que representa 1. Porque é a conta de 5 menos 1. 5 menos 1. Aí eu tenho o número 4 em algarismos romanos, ok? Vamos ver mais um exemplo para deixar bem claro? Vejam só o número 9. É isso mesmo, este aqui é o número 9. O número 9, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10, que é o X maiúsculo, e vou colocar antes dele a letra I maiúscula, que é a representação do 1. Então, eu estou dizendo que é 10 menos 1, que vai dar 9. Aí eu tenho a representação do número 9. Eita, professora, que complicado. Não é não. É só você pensar. 1, 2, 3. Nós vimos agora que a letra I maiúscula eu só posso repetir 3 vezes, o máximo. E aí, o que eu faço na próxima? O 5 é o V maiúsculo. Então, o que eu vou fazer para representar o 4? Vou colocar o 5 menos 1, que aí eu tenho o número 4. E aí, professora, como eu vou fazer para representar o 6? O 6 você pode repetir até o 8 os algarismos, as letras maiúsculas I. Então, vejam só. 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7. 5 mais 3, 1, 2, 3, 8.
já repeti os números, as letras I maiúsculas 3 vezes, não posso repetir mais. Então, aí o que eu vou fazer? O 10 eu já sei que é o X. Então, o que eu faço aqui? É aquele segredinho da subtração. Coloco o X e o I antes para representar 10 menos 1 para dar 9. Tranquilinho? Professora, por que eu não coloco o I na frente do X? Porque aí vai virar outro número que nós já vamos aprender, tá bom? Dica 2. A dica 1 foi essa que eu já dei aqui agora, no slide anterior. Agora, estamos na dica 2. Quando o 1, o 2 e o 3, ou então, representação do I maiúsculo uma vez, 2 ou 3 vezes, aparecerem depois do V, indicam adição. Então, olha lá. 5 mais 1, que é igual a 6. Olha o número 7 representado aqui. Eu tenho V, que é 5, e tenho 2 traços representando dois números. A quantidade 2, então eu tenho 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Tranquilinho? Ótimo. Vamos para mais uma dica. Agora tem que guardar na cabeça. E essa daqui é bem tranquila, porque nós já trabalhamos com a decomposição. A dica 3 é, nos demais números, você vai trabalhar com a decomposição. Como assim, professora? Presta atenção. Isso aqui você já tá carequinha de fazer. Número 14. Quem que é o 14? É o 10 mais 4. Então, quem é o 10? Quem que é o 10, gente? É o X. E quem que é o 4? O 1 com o I com o V. Aqui eu tenho a representação do 14. 10 mais 4, 14. Muito tranquilo. Vamos ver outro exemplo. 37. Quem é o 37? É o 30 mais 7. Como que eu posso representar o 30? Como que é a representação do 30? Muito bem, são 3x. 1, 2, 3. 3x maiúsculos. Agora, como que é a representação do 7? Isso, muito bem. É o V maiúsculo com 2 Is maiúsculos. 1, 2. Eu tenho aqui o 30, 3x, e tenho aqui o 7, formando 37. Viram como é tranquilinho? Com essas dicas, você consegue trabalhar com todo o sistema de numeração romano. Agora, vamos ver o que você aprendeu. Chegou a hora de você treinar, praticar mais para ver se você pegou toda essa informação. Bora lá? Olha que interessante. Nessa atividade, nós vamos ter que associar o número no nosso sistema de numeração com o sistema de numeração romano. Chegou a hora de praticarmos, associarmos aquilo que eu expliquei na aula de hoje. Vejam só. Vamos lá. Eu tenho a representação do X, 2x, o L, X1, X, X e X, desculpem, V, I, 3Is, X e, por último, o V. Por que que eu li estes numerais romanos falando as letras? Porque o sistema de numeração romano, nós utilizamos as letras maiúsculas, certo? E aí, professora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que associar com os valores que estão aqui embaixo. Eu tenho 20, 8, 19, 30, 5, 50 e o 10. Tá bem fácil. Se você pegou todas as explicações na aula, você consegue fazer essas associações. Vamos lá, então, começar pelo o primeiro aqui. Tá bem fácil, não está? Quem que é a representação de um X no sistema de numeração romano? É o valor 10. Muito bem, vamos pegar o 10, tá lá no final, e colocaremos aqui junto com o X. Olha, vocês estão muito bem. Vamos, então, agora para o próximo. Eu tenho aqui... ficou muito fácil. Se
1x representa 10, 2x só podem representar quem? Isso, muito bem! Só pode ser o 20. Então, vamos pegar o 20 e colocar aqui. Muito bem, vocês estão craques. Vamos ver agora uma mais difícil. O L. O L representa um número maior. E aí, quem que ele está representando? Nossa, mas vocês estão me surpreendendo. Gostei. O L é a representação do número 50. Vamos colocar o 50 aqui. Gente, vocês estão craques. Agora, o número... Opa, aqui eu tenho X e X. Quem é que eu estou representando aqui? Lembrando que, ó, vou fazer esta observação para vocês. Quando eu tenho o I antes do X, eu faço uma conta de subtração. Eu subtraio o da frente, que é 10, com o de trás, que é 1. 10 menos 1 é 9. Aqui, esse X, eu sei que é 10. Então, 10 mais 9, 19. Muito bem. Então, vou pegar o número 19 e vou colocar aqui, fazer essa associação. Vamos ver quem que eu tenho agora. Eu tenho o V, que representa o 5, mais 3 Is maiúsculos. 5 mais 3, ótimo. Só pode ser o 8, né, gente? Show de bola. Agora, se um X representou o número 10, se 2X representou o número 20, quem que eu tenho representando 3X? Ótimo, só pode ser o 30. Perfeito, tem aqui a representação do número 30. E ficou um número para trás. Ficou na cara quem que é a resposta. O V maiúsculo é a representação do número 5. Bem tranquilinho isso daqui, né, gente? Uma associação. Pegamos aqui nesse exercício tranquilinho, fizemos uma atividade bem logística, de pegar as informações que nós trabalhamos, associando os valores do sistema romano com o nosso sistema. Vamos ver agora, aqui do lado, nós vamos fazer outra coisa. Vejam, eu tenho o numeral, e vou transformar em algarismos romanos. Se eu seguir as dicas da aula, eu sei que 38 eu vou ter que trabalhar a decomposição para conseguir formar ele. Quem que é o 38, gente? É o 30 mais 8. Vamos então fazer a representação no sistema de numeração romano. Quem que é 30? O 30 eu faço a representação por 3x maiúsculo. Ótimo. E quem é o 8? É o 5 mais 3, o V e 3 Is maiúsculos. 1, 2, 3. Tenho aqui a representação do número 38, certo? Vamos ver o próximo. Vamos primeiro fazer a decomposição. 24. Quem é o 24? É o 20 mais 4. E quem que representa o 20? Tá muito fácil, né? 1, 2, 2x. E quem representa o 4? É aquela regrinha, aquela dica que eu dei. É o V com 1 atrás, o I atrás. Por quê? Eu faço a subtração. Então, I e V. 5 menos 1, 4. Então, 24. Tranquilo aqui? Vamos para mais um, bem fácil esse. Vamos para o 16. Deixa eu passar uma reta aqui para não misturarmos. O 16, quem que é? 10 mais 6. Ótimo. Quem que eu tenho representando 10 nos algarismos romanos? X. Perfeito. E o 6? O V maiúsculo com um I. Muito bem. Aqui nós temos a representação do 16. E por último, na nossa atividade, temos o 29. Quem que é o 29? 20 mais 9. Quem que é que representa o 20 nos numerais romanos? 2x maiúsculos. Aqui está a representação do 20. Agora só falta representarmos o 9. O 9 é 10 menos 1. Então, eu coloco o 10
e o 1 atrás, no sistema que é feita a subtração. Toda vez que o i estiver atrás do x ou do v, eu estou fazendo uma subtração. Foi bem tranquilo, não foi? Bom, pessoal, que aula diferente, né? Juntando tudo que nós vimos dos sistemas de numerações, nós vimos o indo-arábico, vimos o sistema de numeração maia, o sistema de numeração egípcio e chegamos aqui nesta aula com o sistema de numeração romano. Não deixem de estudar, de revisar os conteúdos e treinarem também. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.